Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal sobre a saga da construção aqui do meu estúdio, Casebre Studio aí, para quem não conhece, para quem já conhece. Estamos indo aí para mais um vídeo e hoje quero falar aqui sobre isolamento, né? O material que eu decidi usar, hoje falando mais especificamente aí das lãs, né? Que eu escolhi usar aqui no estúdio para fazer o isolamento. Antes de qualquer coisa, não se esquece, inscreve aí no canal, compartilha aí com a galera que curte o tema, que seu amigo aí que está construindo estúdio, a galera que quer saber mais aí sobre isso. Então bora falar de lã hoje, né? Lã de rocha no caso, né, galera? Eu optei por usar a lã de rocha aqui no estúdio, tá? A lã de rocha, galera, ela tem mais de uma densidade, tá? Então, vou falar aqui as densidades que eu usei certinho. Existem outros materiais que você pode usar ao invés da lã de rocha, tá? Inclusive a lã de vidro também é uma opção. Mas eu acabei, né, pelas minhas pesquisas na época e tudo mais, eu acabei optando por usar a lã de rocha, tá? Bom, basicamente você tem várias densidades, né, de lã de rocha, assim como eu falei, e essa densidade ela é medida por quilo por metro cúbico, tá? Então, o mais comum de você encontrar é a lã de 32 quilos por metro cúbico, tá? Essa lã, a maioria das vezes quando você encontra a lã de rocha, você vai encontrar nessa densidade aí. Eu optei por usar aqui no estúdio lãs mais densas, tá? Pelo que eu pesquisei, o coeficiente de absorção, né, de isolamento, essa densidade dela, ela acaba sendo mais eficaz aí, principalmente quando você coloca uma banda ali dentro do estúdio, né, uma batera tocando, né, falando dos graves, principalmente aí. Então acaba sendo bem legal usar essa densidade mais alta, né. Então vamos lá aqui, eu tenho um projetinho que eu fiz na época das lãs de rocha, que eu ia usar. Importante também, né, esses projetos, essas coisas que eu vim fazendo, muita coisa eu fiz no ArchiCAD, que é um programa de, né, se eu tiver errado aí a galera que é do meio aí, mas eu acredito que é um programa que é de arquitetura, né, mais voltado para isso. Então assim, fiz bastante coisa no ArchiCAD. Ao decorrer aí dos próximos vídeos vou mostrar alguns projetos que eu fiz, que eu fui fazendo no ArchiCAD. Inclusive tem os 3D, né, que eu fui fazendo, para poder visualizar as coisas, né, que eu queria fazer aqui no estúdio. Não sabia mexer, tá? Então eu aprendi a mexer no programa. Galera, quando você quer fazer alguma coisa, tem que fazer o corre, tem que ir atrás, entendeu? E tem que aprender, cara. Tem que aprender a fazer, porque senão, se eu fosse depender aqui de contratar, né, igual eu falei lá não sei se foi no primeiro, no segundo vídeo, se eu fosse depender de contratar todo mundo para prestar todo o serviço que eu precisei aqui no estúdio, o estúdio não tinha saído, acho que até hoje, assim, né, porque, enfim, né, é tudo muito caro, né, galera, tá? Então, assim, vamos lá pro projetinho aqui e... só para recapitular, eu tava falando que eu usei o ArchiCAD, né, e em determinados momentos também eu usei tudo que é programa, galera. Fui indo levando no peito, né, vamos se dizer. Então, esse projetinho da lã de rocha aqui, eu fiz em cima daquele outro projeto, né, do outro vídeo que eu mostrei pra vocês. Só pra eu poder dimensionar a questão das lãs e tudo mais. Isso aqui eu acho que, se eu não me engano, na época eu fiz no Photoshop mesmo. Enfim. Então, basicamente aqui, ó, legendinha. Onde tá vermelho foram os locais onde eu decidi usar a lã de 96 kg por metro cúbico, tá? A lã de 50 milímetros ou 5 centímetros, né? Dá na mesma. E onde está azul foram as lãs de 80 kg por metro cúbico com 50 milímetros. Por que você não usou tudo 96? Galera, porque fica muito caro. A lã 96... ela assim, vai ficando densa, vai ficando caro, né? Assim, então, visando ter um pouquinho de economia aí nessa parte de lã de rocha, eu acabei optando por usar 2 camadas, né? Obviamente,
poderiam ser 2 camadas de lã 96, mas eu acabei optando por uma das camadas fazer um pouco menos densa. Então, aqui dá pra ver até que esse 80 ele tá meio diferente, porque o projeto inicial era 60 kg por metro cúbico, 64. Era uma lã de 64 e lã de 96. Só que acabou que na hora do vamos ver mesmo eu acabei pegando uma de 80, tá? Essas lãs, eu não sei qual que é a facilidade que você vai encontrar essas lãs. Quem estiver procurando aí e não estiver achando, deixa mensagem aqui no vídeo, que qualquer coisa eu tento ver aqui com o fornecedor meu na época, se ele ainda está ativo, né, vendendo isso, e a gente tenta fazer, né, eu tento arrumar para vocês aí esses contatos aí. Se eu não me engano eles têm pedido mínimo, né, então se precisar de um saco de lã, aí nem resolve, tá? Aí às vezes na internet aí você encontra, apesar do que eu falei, né, você encontra muito a lã de 32, né, então assim, você sai de uma lã de 32 para uma de 96, é 3 vezes mais densa, né, cara, sabe, é bastante diferença. Então, tudo tem que pôr na balança, né? Põe a questão financeira, o quanto que você quer de isolamento aí no seu espaço, enfim. Tá? Então, basicamente, vamos lá pro projetinho aqui. Então, o que tá de vermelho aqui é lã de 96 e o que tá de azul é lã de 80, tá? O que eu fiz? Pensando na sala de gravação, eu fiz 2 camadas de lã, né? Então ficou, igual eu falei já, né? Nossa, tô repetitivo, né? Mas vamos lá. Igual eu falei, ficou, agora mostrando aqui, né? Ficou uma camada de lã 80 e uma camada de lã 96, tá? Então, nessa sala aqui, que é a sala de gravação, as paredes ficaram dessa forma, tá, galera? Então, uma camada de cada, de 5 centímetros, então total 10 centímetros de lã de rocha, sendo 5 centímetros com lã 96 e 5 centímetros com lã 80, tá? Depois a gente volta aqui falar do teto. Aliás, vou falar do teto já também. O teto aqui foi a mesma coisa, tá, galera? Coloquei uma camada de lã 96 e uma camada de lã 80, tá? Então, mesma coisa, na sala de gravação foi a mesma coisa para todas as paredes, tá? Inclusive pro teto. Como que você prendeu isso, né? Como que fica preso isso na parede? Como que isso fica preso no teto? Assunto pro próximo vídeo. A gente fala isso, né? A gente vai falar as decisões aí das paredes duplas, né? As paredes internas aí duplas. A segunda parede, né? Mas o que vai segurar basicamente vai ser essa segunda parede, esse segundo teto é o que vai segurar, né, essa lã. Próximo vídeo a gente entra nisso daí. Então, basicamente, aqui está a escolha para essa sala de gravação. E na técnica, o que eu fiz? Bom, a técnica é uma sala que a pressão sonora que tem dentro da técnica, ela, pelo menos, né, a minha ideia na época é que fosse menor do que dentro da sala de gravação, onde estaria basicamente a bateria, onde estaria uma banda, onde estaria, enfim, um amplificador, né? Então, pensando nisso, foi onde eu foquei um pouco mais aqui a verba, né, nessa sala de gravação / ensaio, apesar de eu não fazer ensaio aqui no estúdio, tá, galera? E na técnica, então eu fui um pouco mais econômico aí nessa parte da lã de rocha, porque o orçamento já estava meio puxado. E o que eu fiz basicamente na técnica foi essa parede com lã 96 e lã 80, eu só fiz aqui na parede do aquário, tá? Então só essa parede aqui que ela tem essa situação aí, né, de ter as duas lãs. E aí o resto do projeto eu deixei somente uma camada de lã 80, tá vendo? O resto do projeto. Então basicamente aqui dá pra você ver a minha economia aqui, né, nesse sentido. E a mesma coisa foi no teto, tá, galera? No teto da técnica. O que eu fiz? Em vez de fazer uma camada de lã 96 e uma 80, eu coloquei uma camadinha de lã 32, tá? Que é uma lã bem menos densa e barateou também, ajudou eu a dar uma economia boa aqui, né? Então, ou seja, essa pressão sonora maior aqui na sala de gravação
foquei mais, lã densa, 2 camadas, e aqui na técnica segurei um pouco a mão ali, tá? Para ficar mais suave aí o orçamento. Então, pensando em lã de rocha, é isso. Parte do piso não tem lã, né, galera? É outra parada. Depois eu vou falar mais para vocês. E vou mostrar aqui também, ó, um pouquinho do... né? Aqui, tá vendo? São as 2 camadas de lã, né? Já se posicionando aqui na parede. Aqui olhando elas, tá vendo? Essas placas, elas são de 1,20 por 60. Ela tem 1,20 de altura, né? Aqui, por 60 de largura. Então aqui já colocando as 2 camadas. Eu já mostrei essas fotos para algumas pessoas e a galera às vezes pergunta por que tava pintado de preto ali, né? Se é alguma coisa com relação ao estúdio, mas não tem nada a ver, tá, galera? É porque na época eu tava querendo gravar um guitar cover. Quem não sabe, eu tenho outro canal de guitar cover de Foo Fighters, e na época eu queria gravar um vídeo e eu queria um fundo preto, né? Então foi onde eu gravei nesse fundo aí. Se eu não me engano, quem quiser assistir esse vídeo, é o vídeo de Monkey Ranch, tá aí no YouTube, canal Foo Fighters Guitar. Foi gravado com esse fundo aqui. E detalhe, viu, galera, o estúdio tava desse jeito aqui, ó, fase de obra. Eu botei a câmera ali, liguei as coisas e gravei ali mesmo, cara, no meio da obra ali. Mas obviamente no vídeo lá não dá pra sacar, né, que tá no meio da obra, enfim. Mas então não tem nada a ver, tá? Eu só pintei de preto ali mesmo pra gravar um vídeo. Então basicamente as lãs ali na parede. Galera, outra coisa. Aqui, nessa foto, tem só um pouco da lã, tá? Não tá tudo aqui. Por quê? Dá pra vocês verem aqui, por exemplo, essa parede do fundo, ó, ela já tava feita. Então aqui já tinha lã que foi ali. Do lado de lá já tinha parede feita. Então assim, já tinha usado bastante lã. Cara, é muita lã, o volume é grande, tem que ter um lugar para armazenar isso daí a hora que chegar, entendeu? Elas vêm basicamente em sacos assim, eu não lembro exatamente quantas que vem em cada saco. E aí tem até um episódio engraçado, cara, porque quando eu recebi essas lãs, eu lembro que o caminhão chegou, era um senhorzinho que tava dirigindo, cara... não tinha ninguém para descarregar essas lãs, um caminhão cheio, galera. Eu vou ver se eu tenho imagem aqui disso, eu não lembro se eu fiz na época, porque eu acho que eu nem parei para fazer vídeo nem foto, porque era muita lã. E o que acontece? Não tinha ninguém para descarregar, galera. Basicamente eu tive que descarregar tudo sozinho. Acabou que o motorista me ajudou, mas eu vou falar para vocês, hein. Era coisa pra descarregar, cara. Era bastante coisa, bastante saco de lã, igual eu tô te falando aqui, ó. Aqui eu acho que deve ter pouco menos da metade, sabe? Tinha... essa sala do estúdio, ela praticamente quase encheu de lã, assim, de saco de lã. É muita lã. Eu usei muita lã aqui no estúdio. Galera, importante. Lembrando desse episódio aí, o que acontecia? Muitas das vezes eu levava o saco de lã aqui em cima da cabeça, né? Mas beleza. Aí o que acontece? A lã, galera, ela pinica, né? Quem já mexeu com lã de vidro, lã de rocha, sabe como é que é, cara. Isso aí pinica pra caramba. E aí o que aconteceu, cara? Os sacos, eles não ficam bem fechadinhos, né? Dá pra vocês verem aqui na foto, eles vêm meio abertos. E, cara, isso aqui vaza pozinho da lã, sabe? Cara, se tem um material horrível de mexer, é a tal da lã de rocha, cara. Você fala pra mim, cara, uma coisa que você nunca mais quer mexer na sua vida é a lã de rocha, cara. Porque eu vou te falar, hein, o materialzinho chato, galera, tem que usar proteção, porque senão vai dar merda, cara. Esse dia aí, comecei a carregar, e aí eu carregando os sacos aqui. Galera, de noite, cabeça pinicando pra caramba, cara. Cabeça pinicando, cara, de tanto, né, de lã que caiu, acho que no couro cabeludo aqui. Era assim, foi uns 2, 3 dias cabeça pinicando, cara. E isso foi só a primeira vez, tá? Porque depois, cara, tanto que eu mexi com lã de rocha,
é incrível, cara. Você pode pôr roupa comprida, parece que em algum lugar ela dá um jeito de entrar por dentro da roupa ali e depois fica pinicando. Então, quem for mexer com lã aí, galera, se preocupa com essa questão de proteger, tá? Porque é complicado. Até um dos rapazes, quando estava trabalhando, um dos pedreiros, que ele foi fazer essa parede, né, de tijolos aqui, interna, cara, voou um pedacinho de lã no olho dele, assim, cara, e, putz, ficou inchadaço, assim, ele teve que ir no hospital, enfim. Então, galera, proteção, protege aí pra mexer com a lã, porque não é brincadeira, não. E na hora de carregar os sacos, né, isso que é interessante, a questão da densidade da lã. Na hora de carregar os sacos, essas lãs, se você pegar o saco que é de 32 quilos por metro cúbico, ele tem um peso. Se pegar o saco de 96, ele pesa 3 vezes mais. Então, assim, na hora de você carregar, você percebe o tanto que, né, você percebe essa questão da densidade da lã, saca? E aí você vê que realmente é muito diferente, né? Você tem basicamente 3 lãs de 32 compactado em 5 centímetros, né? Saca? Então, ela é bem mais densa, né? Ela é mais pesada. Então, para carregar foi até mais trabalhoso, assim. Então, aqui tem essas lãs, né, empilhadas. Eu acho que aqui, ó, dá pra ver aqui o fornecedor, ó. É La Rocha Ecolan. Eu tenho... vou passar aqui que tem a foto das etiquetas. Aqui, ó. Perfeito. Então aqui, ó, dá pra gente ver, né, ó. Tem o CNPJ da empresa. Tá vendo? La Rocha, Ecolan, CNPJ. Tem um telefone aqui, não sei se está ativo. Quem quiser entrar em contato, então tá aí, né, o contato. E essa é a data, né, 7 de fevereiro de 2018. Já faz um tempo, hein? 7 anos já. Mais de 7 anos. E aqui a gente tem, tá vendo? 96, que é a densidade dela, 51, que é a largura. E aqui as dimensões dela, que é 1,20 por 60, né? Aqui tá em milímetros do caso. Então esse é o pacote da lã 96, ela vem assim. Aqui até fala, né, galera? Mas quem disse que eu li isso na época, né? Ó, recomendações para maior conforto e higiene na manipulação do produto durante a manipulação. É aconselhável o uso de máscara descartável, roupa limpa com mangas compridas, luvas e óculos. Primeiro dia eu não usei nada disso, cara. Foi depois que eu fui, né, que eu fui entender que precisava disso. Para corte do produto, use estilete. Caso essas recomendações não sejam seguidas, o produto pode causar mal-estar ou sensações de desconforto na pele. Realmente causa, galera, olhos ou aparelho respiratório. Para maiores informações, consulte-nos. Galera, não é brincadeira, hein? Não é brincadeira. Se protege aí quem for mexer com lã de rocha. Fechou? Então o pacote da lã 96. Esse aqui é o da lã 80. Então muda basicamente é isso. Então aqui a lã 32. Então é isso, galera. Videozinho aí sobre a escolha, né, da lã de rocha aqui do estúdio. Eu acho que eu falei tudo sobre o tema. Se eu tiver esquecido alguma coisa, comenta aí embaixo. Se precisar, eu faço um vídeo paralelo aí, ou responda nas mensagens mesmo. E é isso. Mais um vídeo aqui finalizando. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos aí, com a galera. E vambora. Valeu!